meu Pai. Toma cada palavra, Senhor Deus, que foi, Senhor Deus, separado, meu Pai, a cada ministro, Senhor Deus, a cada pessoa, meu Pai, que dedicou tempo, meu Pai, a se preparar para, meu Pai, transformar, meu Pai, esses jovens, meu Pai, nesses dias, Senhor Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, como ferramentas, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Senhor Deus. Que o Senhor possa tomar a cada um aqui, meu Pai, a cada palavra, meu Pai, tudo que for feito, meu Pai, seja da Tua vontade, meu Pai. Senhor Deus, se há algo que o Senhor quer fazer, Senhor Deus, o Senhor ainda não ministrou, meu Pai, que o Senhor possa ministrar na madrugada, meu Pai, que o Senhor possa fazer algo diferente, meu Pai, nesses dias, Senhor Deus. E que a Tua unção, que a Tua glória, o Teu poder, meu Pai, e a Tua presença não venha se apartar de nós. Aleluia, Jesus, Deus, louvado seja o faz algo diferente, meu Pai, faz o Teu sobrenatural, Senhor Deus. Faz tudo que o Senhor quer fazer, meu Pai, que nós não podemos sair daqui, Senhor Deus, sem que o Senhor possa realizar, meu Pai, a Tua obra. Em nome de Jesus, ó Senhor Deus, toma a vida do Hélio nas Tuas mãos, Senhor Amém, Deus. Jesus. Toma cada palavra, Senhor Deus. Tudo que ele venha falar aqui, meu Pai, seja o Teu Espírito Santo guiando, Senhor Deus. Manifesta a Tua graça, meu Pai. Que tudo que venha a ser feito seja para a Tua honra, para a Tua glória e Teu louvor, Senhor Deus. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente. A paz do Senhor a todos. A graça e paz, shalom. Tem tudo, tem pra... Como é que é em inglês? Eu não sei como é que é em inglês a Clarinha, mas ele vai poder me ajudar. Amém, mas... Muito feliz em estar aqui nessa noite, né? Muito feliz em estar compartilhando com vocês mais um retiro. Ano passado nós estivemos aqui no mesmo lugar, né? E o Senhor nos honrou neste ano, nos trazendo aqui mais uma vez. Eu creio, né? A minha fé me motiva a crer e a confiar que viveremos dias muito melhores do que vivemos no passado, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que traz novidade de vida, Ele é um Deus que renova, Ele é um Deus que transforma. Amém? E, né, vivendo o sobrenatural é um tema muito legal, né, mas que muitas das vezes a gente leva para um lado que não é muito legal. É um tema legal que levamos para um lado que não é muito legal. Deu para entender, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Deu para entender não, eu sei. Mas, né, o que eu quero dizer para vocês, igual nós ouvimos muito falar sobre o extraordinário, né, mas quando nós estamos na presença de Deus, né, eu consigo ver no ordinário, né, o extraordinário de Deus. A gente vê muito mais no ordinário, naquilo que para nós é comum, naquilo que nós achamos comum, nós vemos muito mais a mão de Deus do que naquilo que é o extraordinário, porque quando, né, esse prefixo extra é algo que, né, joga lá para cima, é algo que a gente olha e fala, caramba, não, é o cego enxergando, é o surdo, né, eu ia falar o surdo andando, o surdo ouvindo, o coxo andando, né, então nós podemos vivenciar muitas dessas coisas na presença de Deus, esses milagres, né? Nosso Deus, Ele tem poder para fazer, Ele tem poder para fazer, mas é no ordinário que o Senhor realmente mostra a sua mão poderosa. É no ordinário que o Senhor realmente mostra o seu cuidado para cada um de nós. E quando nós falamos sobre sobrenatural, é isso que eu vejo também. Eu vejo a mão de Deus, eu vejo nas coisas simples, no nosso modo de andar, no nosso modo de agir, Deus fazendo o sobrenatural nas nossas vidas, Deus agindo através de nós no sobrenatural, nos relacionamentos. Isso é sobrenatural, quando nós somos obedientes à palavra. Amém? Mas eu prometo que eu vou ser rápido, tá, gente? Tá geral com fome, eu sei disso. O pessoal não acredita muito em mim, não. Né, quando eu falo que eu vou ser rápido, né? O pessoal do Marco 2 não confia muito não, mas eu prometo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 2. Amém? Amém ou não amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 2, nós vamos ler do 6 ao 16, tá? Vai ser uma leitura um pouco extensa. 1 Coríntios 2, do 6 ao 16. Tem por tema a sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? 1 Coríntios 2, verso 6 ao 16. Amém? Podemos ler?
Não? Amém? Tem gente que não achou não, gente. Ajuda o coleguinha do lado aí. Quem não achou aí, ó, quem viu quem a pessoa não achou, às vezes a pessoa tá lá no velho, é no novo, tá, gente? Amém? Vamos ler, gente, então? Diz assim, ó. Deixei minha Bíblia lá em cima, aleluia. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém. Glória a Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bem grave isso. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Então, quando eu trago para vocês, né, estamos aqui, esse texto fala sobre a sabedoria de Deus. Nós vamos aqui falar sobre o sobrenatural de Deus. E os nossos olhos, quando a gente fala sobre sobrenatural, os nossos olhos é colocado em coisas, como eu falei aqui no início, extraordinárias. Né? Se a gente fala assim, pô, a gente está lá, nós estamos na Igreja Projeto de Deus, seja Marco 2, Chaperó, todos os lugares aí que tem a Igreja Projeto de Deus, né? E a gente presencia, um cego voltando a enxergar, alguém que era cego de nascença e Deus foi lá, curou, voltou a enxergar. A gente vai chegar em casa como? Maravilhado, mãe, pai, meu Deus, o menino era cego, a menina era cega e voltou a enxergar. E a gente vai, né, durante a semana, talvez a gente vai ficar maravilhado, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Só que o que eu quero trazer para vocês nessa noite, que o Senhor também é poderoso naquilo que nós achamos que é comum e não é. Porque tudo que vem de Deus, tudo provém dele, ele é maravilhoso, né? Ele faz todas as coisas. Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que ele sustenta todas as coisas através da sua palavra. Então, um Deus que é poderoso, um Deus que é desde a eternidade, a gente veio no carro hoje conversando, né? E é algo muito interessante, realmente, não há um tempo para Deus, né? Nós aqui temos o nosso tempo que a gente vê no nosso reloginho ali, mas para Deus não existe isso, né? Ele é desde a eternidade, ou seja, ele sempre existiu. Então, Deus, ele mostra, ele vê as coisas diferentes daquilo que nós vemos. A gente vê algo muito superficial, mas é maravilhoso que esse Deus envia o seu Filho para poder morrer por nós, para poder se sacrificar, para se fazer maldição, porque isso que era a morte de cruz naquela época, ele se fez maldito, ele carregou, ele levou sobre si, conhecemos Isaías 53, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos. Todo mundo conhece, né? Louvores cantam isso daí, pregações, todos nós conhecemos. Então, tudo que vem desse Deus não pode ser algo normal, não pode ser algo comum. Então, nós estarmos aqui, nós chegarmos até aqui, é algo sobrenatural.
E a palavra de Deus aqui, Paulo vai dizer à igreja de Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e a gente entende errado isso. A gente fala, poxa, algo ainda para ser revelado. Não, isso está dizendo para aqueles que não têm o Espírito de Deus. Mas para nós, eles falam assim, Deus revelou para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui neste lugar? Quem está aqui e ama o Senhor? Mas esse amor não pode ser demonstrado somente através das nossas palavras. Somente aquilo que falamos, que é muito fácil chegar aqui, não, eu amo a Deus. Muito fácil. Eu digo para algumas pessoas que hoje, antigamente era o católico, A pessoa tinha alguma... você não sou católico, só para dizer que era de alguma religião. Hoje em dia, eu acho que mudou para nós. Não, eu sou cristão. Mas a gente vai ver... e tem uma vida totalmente desregrada, e é maravilhoso, porque fala que nós não podemos ser julgados por ninguém, mas há um Espírito em nós, que nós podemos olhar e, gente, entenda bem, não é julgamento de apontamento, de você chegar e apontar dedo, não é esse tipo de julgamento, é em conformidade com a palavra, com aquilo que eu entendo, com aquilo que a palavra de Deus me revela, de eu olhar para a vida do outro e fala assim, poxa, está indo para um caminho errado. E qual é o meu papel? Apontar, tá no abismo ali, eu vou pisar para poder... Não, meu papel é o quê? Chegar lá, você está indo por um caminho errado, mas eu estou aqui para poder te ajudar. Eu tenho um remédio para a sua ferida. Eu tenho aqui algo que eu vou dizer para você, que eu vou trazer para você, que vai tirar dessa mesmice que você está, dessa depressão que você está. Então, voltando para a palavra... A naturalidade, que nós olhamos, o comum que nós vemos como algo normal. E mais uma vez eu digo que não. Fala para o teu irmão assim, Jesus, eu sempre critiquei esse pregador, agora sou ele. Vira para a pessoa que está do teu lado. Fala assim, o normal não é normal com Deus. O comum não pode ser comum com Ele. Porque... nós temos, a Gabi falou aqui muito bem, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, morando dentro de nós. A palavra do Senhor fala que, o próprio Jesus fala que ele teria que voltar ao Pai, mas ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade. E olha a palavra se concretizando aqui, o que Paulo fala em Coríntios, que o mundo não pode receber, mas Ele está em nós, porque eu e você, nós cremos nessa verdade. Eu e você, nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que verdadeiramente Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio à terra para poder trazer salvação a este mundo. A palavra do Senhor nos chama de sal e nos chama de luz, Sal da terra e luz do mundo. E é algo maravilhoso isso, porque em ambientes onde nós estamos, são dois diferentes, O sal é algo que ele está ali, e vocês já viram muitas pessoas falarem sobre isso, é verdade. Ninguém fala assim, pô, esse arroz aqui, pô, que sal, que legal desse arroz. Ninguém elogia o sal na comida, mas se ele faltar, a gente fala, opa, peraí, bota mais sal aqui que está faltando sal, está faltando um salzinho aqui. Mas a luz não, a própria palavra fala que a luz ela não foi feita para ser colocada debaixo, ali eu esqueci a palavra, mas da onde? Do alpendre? Alpendre, que isso? Estamos aqui com o nosso teólogo Jefferson, glória a Deus. A luz foi chamada para ser colocada no alto, onde ela vai iluminar todo lugar. Então nós, como cristãos, nós temos duas vertentes. Vai ter ambientes que nós vamos estar ali em espírito de intercessão, orando, pedindo ao Senhor, nós vamos ser sal. Ninguém vai estar ali te vendo, você vai estar fazendo o seu papel como cristão. Mas vai ter momento que você vai ter, opa, peraí, cheguei, hein? Crente, está amarrado em nome de Jesus, botando a mão na cabeça, bicando um capeta para ele correr. Vai desse jeito, gente, é verdade. Vai ter momentos que vai ser dessa forma. E eu não posso me esconder dessa responsabilidade. Eu fui chamado, o pastor Beto mesmo, o bispo mesmo fala que é uma ordem de Jesus, vocês são, não é que vocês vão ser, não. Quando vocês começaram a crer em mim, começaram a crer naquilo que eu vim fazer nessa terra, então vocês se tornaram luz, vocês se tornaram sal, vocês são. E é maravilhoso estar diante de jovens, porque
os discípulos de Jesus, né, alguns estudiosos vão dizer que estava ali entre 14 e 15, tinha discípulos de 14, 16, 15. Pedro era o mais velho, que devia ter acima de 18, 20 e poucos aninhos. Né? Ou seja, pessoas aqui, vocês estão aqui, às vezes colocam um limitar da idade, né? Poxa, mas a minha idade não me permite. E eu estava comentando hoje, é uma verdade, eu, com meus 37 anos, eu não posso mais chegar numa classe de... Né? Hoje em dia está diferente, né? Mas a antiga oitava série. Como é que é chamado hoje? Hoje... O 9º ano. Não posso chegar no 9º ano, eu vou ser o tiozão, gente. Eu vou chegar lá, vou tentar conversar com a galera vai falar assim, pô, tiozão aí tá por fora. A galera vai falar de anime, vai falar, tem umas gírias que a juventude usa que eu falo assim, Jesus, o que eles estão falando? Nem sei o que estão falando. Então são vocês que estão agora nessa idade que vão ser usados dentro da sua sala de aula. São vocês que estão aqui que vão ser usados dentro da faculdade. São vocês que estão aqui que serão usados dentro do trabalho. Então, o sobrenatural de Deus é o quê? É fazer a diferença. Viver o sobrenatural não é eu sair pela rua impondo a mão em enfermos e eles serem curados. Não é somente isso, é muito mais que isso. E é muito mais importante que isso. Porque Deus, quando um coxo entra na igreja, quando um cego entra na igreja, gente... não fiquem tristes, mas a preocupação de Deus não é curar a enfermidade deles. A preocupação de Deus é salvar as suas vidas, é salvação. Igreja é lugar de salvação. Mas Deus, por graça e por misericórdia, o que Ele faz? Ele cura, né? Para poder mostrar o poder dele, para poder mostrar que Ele ainda é o mesmo. Ele faz maravilhas no meio do seu povo, né? E nós cremos nisso. E lá em Gálatas 5, 22, aí eu vou trazer, nós vamos ler o que é verdadeiramente o sobrenatural de Deus. Nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo. Amém? Amém. Ih, Jesus, esse amém, só a glória de Deus. Vamos falar sobre os frutos do Espírito? Amém. Glória a Deus, obrigado, gente. Gálatas 5, 22. Na verdade, o fruto do Espírito, né, gente? A gente está acostumado a falar os frutos. Vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Amém? Mas o fruto do Espírito é o primeiro, amor. E nós temos, a palavra de Deus nos fala isso, que nós temos a consciência do que é o amor, porque Ele nos amou primeiro. E qual foi o maior ato de amor? O amor, Deus mostra que o amor ele é sacrificial. Deus mostra que o amor ele é dado para pessoas que não merecem. O amor não é dado somente para papai, para a mamãe que cuida bem da gente, para o irmão, para os primos. O amor ele é dado a pessoas que não merecem esse amor. Deus nos mostra isso. Então, o primeiro fruto, né, que Paulo vem dizer é o amor. É o amor que não é o amor normal, o amor que vem de Deus. É o amor que nós temos através do Espírito Santo. Então a palavra do Senhor fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e amar o nosso próximo como eu me amo. Como eu me olho no espelho, eu falo, pô, que careca brilhosa, bonita, garota. Eu devo olhar para outra careca também. Apesar que tem uns carecas hoje que não são mais carecas, né? Estão largando... Não é... Jesus, aqui, tá o filho do Joel aqui, gente. Não é isso. Não é isso, gente. Mas o presbítero Joel não esteja vendo essa live. Mas, gente, é uma realidade. Nós fomos chamados para amar como Deus nos amou. Como Deus doou a sua vida por nós, a nossa vida deve ser em doação ao nosso irmão da mesma forma. Só que nós, na maioria das vezes, nós não fazemos isso. Nós abrimos mão de amar como Deus amou, porque o irmão me fez mal, porque o irmão não merece.
E na verdade, eu e você, nós não merecemos o amor de Deus. E mesmo assim, Ele continua insistindo em nos amar. Mesmo assim, Ele continua nos ajudando. Mesmo assim, a palavra do Senhor fala que todos os dias a misericórdia do Senhor ela se renova em nossas vidas. Há uma graça que é derramada sobre nós que nos mantém de pé. A graça que nos conduz até a cruz, que nos leva até a Deus, a graça que vai nos levar ao céu, porque não é pelas minhas obras, não são por talentos distribuídos entre nós, não são por dons distribuídos pela igreja, sobre a igreja do Senhor, sobre vocês. Há muitos jovens aqui, né, com muitos dons, com muito talento, mas não é isso que vai levar vocês aos céus. É a graça de Deus e isso basta. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa noção. E como é que eu pago, né? Se eu posso pagar, na verdade eu não consigo pagar, mas de alguma forma como é que eu retribuo? Fica melhor falando dessa forma. Como é que eu vou retribuir o amor de Deus? Cara, eu vou retribuir o amor de Deus vivendo de uma forma sobrenatural. E viver de uma forma sobrenatural o primeiro fruto é amar, é amando. É você amar pessoas, mas como Deus te ama. Porque vocês me veem na liderança dos jovens, aqui no louvor, mas vocês não conhecem de fato quem é o Wellington. Quem conhece de fato quem é o Wellington é Deus, é aquele que convive comigo, é a minha esposa que eu estou dentro de casa. É ela que continua me amando mesmo com os erros, mesmo com os defeitos. Porque fora, a gente sempre dá o nosso melhor, a gente sempre mostra o nosso melhor. Mas Deus, Ele conhece de fato quem sou eu. Quando eu chego diante dEle, dobro hoje e falo: Senhor, eu não mereço o Teu amor. Senhor, hoje eu pequei, hoje eu fiz isso, hoje eu errei. E mesmo assim Ele está lá. A gente vê na parábola do filho pródigo. Né, que eu sempre digo, a parábola do filho pródigo não é sobre um filho que pediu a sua herança, largou seu pai e depois voltou. É sobre um pai, na verdade, que a todo instante está de braço aberto esperando a volta do seu filho. Então eu não sei a forma que você se encontra aqui hoje. Eu não sei a forma que você pensa a Deus. Eu não sei a forma que você acha que faz para Deus. Talvez você ache que estou fazendo já muita coisa, estou cansado. E na verdade nada do que nós, nada do que eu e nada do que você possa fazer vai chegar perto do sacrifício que Ele fez por nós. Às vezes nós achamos que é um salário, né? Eu vou fazer isso daqui e está lá na minha conta, lá. Deus vai receber na conta corrente dele. Opa, o Hélito atravessou uma velhinha hoje e carregou a bolsa dela. Opa, Deus vai receber na sua conta corrente lá. Não. Por que eu devo tomar essa atitude? Porque eu amo o meu próximo como eu amo a mim. Porque Deus me amou sem eu merecer, então eu amo outras pessoas também, mesmo sem merecimento. Vamos falar do próximo fruto, vocês entenderam? Alegria, gente, que maravilha. E que alegria é essa aqui? Alegria só... Ei, Aleph, só alegria no momento de... Pô, joguei meu futebol, fiz um gol, tô alegre, só consegui... Gabi foi trabalhar, eu joguei videogame o dia todo. Essa é a minha alegria. A alegria de Deus, na verdade, tudo que vem de Deus, né? E a alegria, nós estamos falando aqui sobre a alegria, ela é nos momentos que nós passamos as nossas dificuldades. É porque realmente ser cristão, o mundo não entende mesmo, gente, porque é coisa de doido realmente. Porque tu tá passando, às vezes, um baque na tua vida e você consegue sorrir. Você consegue pegar a sua dor, deixar de lado para poder viver a dor do outro, porque a gente volta no primeiro fruto, que é o amor. A gente está amando como Cristo nos amou. E a alegria de Deus, ela não é diferente do amor que vem dele. A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, é que nos mantém de pé. O que a palavra do Senhor está dizendo? Cara, no momento de dificuldade, no momento da adversidade, se alegre no Senhor. Saiba que essa alegria, a alegria é: Senhor, está difícil. Senhor, seja sincero. O bispo sempre fala isso, gente, e nas nossas orações nós precisamos fazer isso. Seja sincero diante de Deus. Senhor, eu estou com dúvidas, eu acho que eu não vou conseguir, Senhor, eu estou perdendo as forças. Mas, Senhor, eu me alegro em Ti, Pai. Eu elevo os meus olhos para o alto, eu elevo os meus olhos acima de todas as coisas, porque eu sei que o Senhor está no Seu alto e sublime trono, olhando para a minha vida
Eu sei que a minha oração, eu não sei nem orar, a tua palavra fala e o teu Espírito pega e fala, é isso que ele quer dizer. É como se a gente estivesse orando por uma língua que Deus, né, fazendo uma comparação com uma língua que Deus não entende, e o Espírito Santo fala assim, pai, é esse vacilão que está falando isso daí. Ó. É isso que ele está te pedindo. E olha que maravilha. Então, estar diante da presença desse Deus, provar do amor, provar da alegria que vem dele, mesmo nos momentos de dificuldade. Se nós abrirmos oportunidades aqui, eu sei que pessoas vão trazer histórias tristes, contando testemunhos lindos, maravilhosos, falando assim, pô, mas Deus, ele me alcançou, né? Eu pude sorrir, eu pude me alegrar, porque lembra que eu falei sobre que ele é desde a eternidade? A gente coloca um tempo, às vezes para as coisas acontecerem, né? A gente faz muito isso. Eu falo muito isso, eu oro pelo futuro, mas eu devo orar pelo futuro tendo a consciência de que o futuro pertence a Deus. Senhor, vocês sabem que, né, mês que vem chega a nossa Biazinha. Biazinha, a nossa mascote da Rede Fire, vai chegar aí. Então, gente, eu oro, é claro que eu e Gabi a gente ora, Senhor, toma a vida da Bia, né? Eu oro pelo casamento dela com 50 anos, que ela vai casar. Né? A gente ora, a gente busca, Senhor, toma a vida dela, né? Que ela seja bem sucedida nos seus caminhos. Só que eu entendo, eu e Gabi, nós sabemos que, né, a vida dela pertence a Deus, o amanhã pertence a Deus. Tanto é que o Pai Nosso, ele vai nos orientar na oração, né? O pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas... Eu quero que a minha dívida seja perdoada. Senhor, perdoa a minha dívida como eu tenho perdoado, né, o meu devedor. Então a matemática do reino era um pouco diferente. Então a alegria também que Deus pede para nós, para que a gente venha se alegrar, é no momento que é muito fácil sorrir quando tudo vai bem, né? Mas quando tudo aos olhos naturais, aos olhos humanos está indo mal, é nesse momento que eu devo olhar para o céu, sorrir e falar, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho a sua alegria e ela é a minha força, ela me mantém de pé. Então, estão entendendo o que é viver de forma sobrenatural? Viver de forma sobrenatural é você ser obediente a Deus, é você gerar para Deus o fruto do Espírito Santo, que é tudo isso aqui que nós estamos falando. Aí fala, ó, a paz. Cara, a paz que não é nossa, que Isaías, eu até já mencionei, Isaías vai dizer que é o castigo. Nós temos uma paz porque Deus levou um castigo sobre ele. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. A paz que excede a todo o entendimento. Nós lemos lá em Coríntios, lá no último versículo, que nós temos a mente de Cristo. É pensar como Cristo pensa. E ter a mente de Cristo, a gente fala, pô, como é que é ter a mente de Cristo? A palavra dele, lê os evangelhos, você vai ver a forma que Cristo andou, você vai ver os pensamentos de Cristo ali, e é dessa forma que ele tem nos chamado para viver também. É dessa forma que ele tem nos chamado para andar. Amém, gente? Agora começa a pegar, hein? Longanimidade. Ser longânimo, né? Às vezes papai e mamãe estressam, né? Eu fui jovem já, eu sei como é que é. Então, ser longânimo, você olhar e falar assim, Jesus, amém, vou obedecer. Alguém respirou até fundo aí. Não, vou obedecer, vou ser obediente. Porque, mais uma vez, eu volto a dizer para vocês que é isso que vai nos levar, esse é o caminho que vai nos levar para Deus. E nós estamos aqui, gente, pensando, né? Eu sou uma pessoa maranata, vamos dizer assim. Se eu cantar algum louvor que tenha maranata, se eu ir lá em Apocalipse, quando chega ali no capítulo 21, que começa a falar da cidade santa, cara, aquilo é muito maravilhoso. E a palavra fala que nós vamos, cara, estar num lugar onde vai ter uma mesa posta e ele vai estar ali servindo. Cara, isso para mim é surreal. Sem merecimento algum, o Senhor vai nos levar para este lugar. Então nós estamos aqui para poder encontrar com Jesus. Não é isso? Ou vocês estão aqui, nós temos que tirar esses pensamentos de não, eu estou na igreja
que eu já conheci pessoas assim, né? Eu estou na igreja porque eu quero ser bem-sucedido, né? Porque, poxa, o meu vizinho é crente ali, caramba, ele tem conquistado muita coisa. Então, opa, motivos errados, né? Mas eu acho que todo mundo chega por um motivo errado e é pego por Deus, já era. Quando Deus pega, não tem jeito. Então, muitas das vezes a gente está na presença de Deus por motivos errados. Vocês são jovens e é normal na nossa imaturidade, né, a gente pensar coisas que não são os pensamentos de Deus, que não é para estar diante da presença de Deus. Os nossos pensamentos devem ser: Senhor, eu penso em um futuro lindo para mim, mas o que eu mais quero é te encontrar, Pai. Então, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deve ser um anseio, deve ser o desejo da igreja do Senhor. Para mim, é difícil falar isso e vocês talvez não entendam bem, mas para mim, eu quero muito ver a minha filha, mas o meu maior desejo é se encontrar com Jesus, gente. Então, quando eu olho assim, eu falo: caramba, a Bia vai chegar, aleluia, glória a Deus. E eu sei que o Senhor vai me permitir isso, mas e se Ele voltar? E eu não chegar a pegar a Bia no colo, eu vou subir para o céu frustrado? Nem posso. Ele não vai nem deixar eu subir. Então, meu coração primeiro é inclinado para Ele. Meu coração primeiro é inclinado: Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque eu sei que Ele vai me levar para um lugar. Olha o que Apocalipse vai dizer. Cara, eu acho maravilhoso demais, né? Eu me emociono, eu choro, porque é muito bom. Olha o que João, na sua visão, vai dizer: é um lugar que não tem mais fome, não tem mais sede, não há mais dor. Ele fala que, na visão dele, fala: o nosso pastor, ele nos guiará por rios de água viva. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aí há um clamor no céu: o reino é teu, reine para sempre. Louvem o nosso Deus, seus servos grandes e pequenos. Louvem ao Senhor Todo-Poderoso, se alegrem, deem glória ao nome do Senhor, pois é chegada a hora, o noivo vem. Então é este anseio que a igreja deve buscar. É isso que nós devemos estar sempre orando ao Senhor. Posso orar pelo meu futuro, pelo meu trabalho, para terminar minha faculdade, para poder casar, para poder arrumar uma namorada? Vocês podem orar por tudo isso, mas a nossa primeira oração sempre deve ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O anseio e o desejo de se encontrar com Deus, de Ele cumprir na vida de vocês o real propósito para que vocês foram criados. Amém? E Jesus, amém? Amém. Gente, benignidade. Agora eu vou ler mais rápido aqui. Bondade, fidelidade. Gente, fidelidade. Se nós não formos fiéis a Deus, né, como é que vocês querem fidelidade dele vindo de Deus para você? Se você não consegue ser fiel a Deus, se você não consegue agir de uma fidelidade, e essa fidelidade, ela deve estar exposta não num ambiente como este daqui, né? Não num ambiente de culto. Eu até costumo brincar que, né, igual eu falei aqui, nós somos chamados para ser luz. E muita luz junto, o que acontece? Até o Fusca, ninguém aguenta entrar num ambiente com muita luz. Mas o Senhor nos manda estar ali para poder estar em comunhão com os nossos irmãos, para poder adorar Ele. Mas o nosso real propósito, o real motivo do Senhor ter nos criado são os ambientes fora da igreja. Né, a missionária Georgina, ela foi para lá, né? Mas eu fui fazer compra com ela e, né, o testemunho breve, né? Gente, a missionária Georgina, a bolsa dela parece a bolsa do inspetor Bugiganga. Se você, a galera aqui mais antiga que vai lembrar, né? Ou a do Máscara. Ela sai puxando um monte de coisa: Jesus, coisa linda, Jesus te ama, e toma, filha. E tá desviado, volta para Jesus, Jesus está voltando. Não para de falar de Jesus em nenhum momento. No caixa ali, eu passando, falei: gente, meu Deus do céu, essa mulher não para de falar de Jesus. Falando de Jesus, eu falei: cara, mas nós fomos chamados para isso, gente. Então, se no teu colégio, me desculpa dizer, você não consegue demonstrar para as pessoas que você serve a um Deus, que você serve a Jesus, você não está sendo fiel a Ele. Você não está gerando em você o propósito que você realmente foi criado para poder fazer.
Nós somos chamados para os ambientes fora da igreja, nós sermos sal e nós sermos luz neste lugar. Então, se manter fiel a Deus é isso. O nosso irmão Vitor, que orou aqui, também tem um testemunho maravilhoso, que uns dias que ele passou internado no hospital e ali naquele lugar ele conseguiu falar do amor de Jesus. Então, às vezes, Deus nos coloca em certas situações que a gente não entende, a gente reluta, a gente briga com Ele, mas sempre é para poder expor o quanto Deus nos ama, o quanto Deus ama aquela vida. E é isso que Jesus faz. Eu tive quase uma mesma experiência que o Vitor. Eu jogando bola, na primeira corrida eu torci o pé, eu falei, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Aí ficou ruim, tentei forçar, não deu. Gente, eu fui parar, na época eu estava no exército, então fiquei internado no HCE. E, cara, eu falei, Senhor, não é possível, já era crente, né? Graças a Deus. Eu falei, Senhor, não é possível. Eu falei, mas foi uma coisa tão simples, eu sempre joguei futebol, isso não aconteceu, mas amém. Até o momento que eu falei assim, me acalmei, eu falei, não, vamos viver esse tempo aqui. E eu servia por coincidência, eu servia no HCE, então todo mundo me conhecia. Quando eu cheguei na emergência, o tenente falou, Góes? Ih, mano, que houve isso? Não, vou te botar, eu soldado, vou te botar num quarto isolado, nenhum soldado, só que eu era de lá, os caras conseguiam, vou te botar num quarto isolado, até terça-feira tu opera. Aí o tenente foi lá no meu quarto e falou, não, você vai operar. Gente, eu fiquei internado 18 dias, se eu não me engano, foram 17 ou 18 dias. Mas até que esse quarto que eu ficaria sozinho, o tenente falou, caraca, Góes, deu ruim pra tu, porque, irmão, tudo que é general tá baixando o coronel, os quartos vão ter que ir pra aí, tu vai ter que ir pra um quarto que é compartilhado. Eu falei, não, sem problema. Eu fui pra um quarto, mas mesmo assim tava sozinho, daqui a pouco me chega alguém, uns dias depois chegou alguém, e esse alguém era novo, era um rapaz novo. Aí quando chegava a visita lá nele, o pessoal, benção pai. Eu falei, que o cara cheio de filho, mas filho tudo mais velho que ele. Falei, tá alguma coisa estranha aí, né? Aí depois eu descobri que o rapaz, ele era pai de santo, né? Ele exercia uma outra fé, outra religião, mas, gente, tudo bem, né? Estamos ali para... E sempre antes de dormir eu pegava a Bíblia ali, eu orava, né? Buscava o meu tempo com Deus, até que um dia a mãe dele estava lá e falou, Wellington, é isso aí que você faz, você pode fazer com a gente também? Eu falei, claro que eu posso. Então foi a brecha que eu tive para poder começar, a lançar semente. Gente, na época eu estava estudando, pegando a Bíblia, e eu comprei uma Bíblia Thompson, uma Bíblia top da época. Eu gastei maior dinheirão para comprar a Bíblia. No dia que eu estava indo embora, o Espírito Santo, dá a Bíblia para ele. Eu falei, ei, diabo, sai, não vou dar nada. Falei, que isso aqui não pode ser Deus. Falei, meu Deus do céu. Gente, aí eu mesmo assim eu relutei. Aí o pastor, na época o meu pastor foi me buscar, eu indo embora assim, cheguei no corredor, eu falei, Senhor, me perdoa, pai. Aí voltei e falei, Cícero, tá aqui, cara, o Senhor mandou te dar, nós choramos junto. A Gabi tá de prova aqui, a gente foi no casamento dele, ele mora em Nova Iguaçu, até a esposa dele é bastante conhecida, a esposa dele é filha do Vanor, né, da peixaria do Vanor ali. Eu nem conhecia na época eles mandaram ir lá. Se eu soubesse que era top, eu tinha ido, mas não fui, pastor, dei mole. Aí chegamos lá no casamento deles, participei do casamento dele, queria que eu fizesse o casamento dele, olha só. Não, o pastor vai se atrasar e faz o meu casamento. Eu falei, tá maluco, rapaz, senão eu não posso fazer não. Só que o que eu quero dizer para vocês, Deus nos coloca em certas situações e depois eu entendi. Aí depois... eu não conheci uma mulher, sentei do lado de uma mulher dentro do ônibus, a mulher falou assim, filho, difícil, né, filho, mas, você não vai ter problema nenhum com isso aí não, porque foi Deus que te colocou lá só para poder cuidar de uma vida, Ele queria alcançar aquela vida. Mulher sem me conhecer, eu falei, não, amém, glória a Deus, estou testificando realmente que o Senhor me colocou lá naquele lugar, gente, só para cuidar de uma vida. Deus, até hoje eu tenho platina com 5 parafusos no pé, para cuidar de alguém. Eu vou questionar a forma que Deus trabalha? Eu não vou questionar, porque talvez se eu tivesse são, se eu tivesse bom, eu não entraria no hospital para poder falar do amor dele para alguém. Amém? Amém. E eu estou falando, eu acho que vocês não estão me entendendo, é por isso que eu estou... Mas, gente, vamos lá, mansidão, gente, domínio próprio, Jesus. Vocês me olham assim, né? Mas é barra. Mas com Cristo vencemos. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos.
Então, viver o sobrenatural, cara, é andar da forma que Cristo andou. É pensar como Cristo pensou. Em nenhum momento Cristo teve dúvida da missão que o Pai tinha dado a ele. Ele veio e ele falou, eu vou cumprir. E às vezes até nós usamos, de forma errônea, nós usamos aquela... Quando Jesus realmente está ali, está suando sangue, ele fala, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Mais uma vez eu ouvi um estudo sobre isso e é algo legal de se trazer. Essa frase de Jesus não era pelo peso que ele iria carregar dos nossos pecados, por aquilo que pela missão que ele veio cumprir. Ele tinha consciência daquilo que ele tinha que fazer e ele fez com excelência. Tanto é que hoje eu e você nós fomos alcançados por ele. Mas na verdade era que por um instante ele perderia essa conexão do Pai. Porque a todo instante Jesus está, não, que eu estou aqui, que o Pai me enviou, as minhas palavras é a palavra do... Havia uma conexão, eles eram somente um. Mas Deus ele não compactua com o pecado. Então Jesus, ele levou os nossos pecados. Então, quando Jesus clama ali, Pai, se possível, aparta de mim. Esse cara, se ele está dizendo, Pai, eu vou perder essa conexão, vou perder essa presença por um instante, por pessoas que a gente olha lá para trás para aquele povo e fala assim, eu não faria isso não. Gente, a gente faria e faria até pior. Não murmuraria sim, faria até pior. Então perder essa conexão, é isso que nós temos que ter em mente. Como Jesus, a gente fala, Pai, eu não quero perder a Tua presença. Eu não quero perder essa conexão que eu tenho contigo através do Seu Espírito Santo. Por quê? Se eu vivo no pecado, se eu vivo uma vida de pecado, eu vivo uma vida que tem desagradado a Deus. Se eu vivo uma vida de pecado, como é que eu vou ter conexão com Deus? Eu não posso ter conexão. Ele não compactua com o pecado. Ele ama o pecador, mas o pecado ele abomina, gente. Então vocês estão aqui para poder, nesse primeiro dia, nós estamos falando que viver de uma forma sobrenatural é algo simples. Não é difícil não, é só você obedecer a palavra de Deus. É só você dar para Ele, é somente você dar para Ele o fruto do Espírito, que é o amor, que é a paz, que é a mansidão. É a gente não perder a conexão que nós temos com Ele, que Ele nos deu. Tem até um louvor que fala, aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou. Cristo veio e nos reconciliou de volta com Deus, gente. O relacionamento do jardim. É esse relacionamento que o Senhor tem buscado com seus filhos. De um lugar onde Ele te colocou ali. Gente, a gente pensando, você fala, um Deus todo-poderoso, cara, o que... Mas Ele foi lá, criou o homem, colocou e falou assim, filho, toma conta de tudo aqui, tudo aqui é teu. Você só não vai comer dessa frutinha aqui, mas tudo isso aqui é teu. E cara, na viração do dia, não era Adão que clamava, não era Adão que tinha que bater em alguma porta para Deus, não, era o próprio Deus que vinha. Na viração do dia fala que ele vinha para poder se relacionar com Adão. E nós vemos essa busca ao longo de toda a palavra. Foi assim, através do tabernáculo ali com Moisés. Deus fala para Moisés, eu quero habitar no meio do meu povo. Então o tabernáculo era a representação de Deus no meio do seu povo. Foi assim nos templos, até Isaías falar, Isaías 9 dizer que uma virgem daria um filho. Um menino nasceu, um filho se nos deu. Que aí veio Jesus. Aí veio o próprio Deus e falou, já que não teve jeito de dar das outras formas, eu vou me fazer carne para poder me relacionar com eles de uma forma diferente agora. Aí mais ainda, Jesus vem e morre, ele fala assim, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar vocês, vou enviar um Consolador. Alguém que com seus discípulos andava lado a lado, agora mora dentro de nós. Agora está aqui dentro de cada um de nós. Não decepcione a Deus. Não decepcione o Espírito Santo de Deus. Você foi chamado para poder trazer transformação. Você foi chamado para poder trazer vida. Não coloque limites de idade. Eu vou começar a levar a sério a igreja quando eu completar 18 anos. Agora eu tenho que viver a minha vida. Não, gente.
Se coloque num lugar onde o Senhor ele vai poder te usar. Se coloque de uma maneira onde o Senhor vai poder vir, como ali no jardim, só que agora morando dentro de nós, né, falar com você e te direcionar no caminho que você deve andar. Seja a diferença dentro do seu colégio. Sabe por quê? Há muitos jovens lá precisando. Eu vou finalizar já. E eu vou abrir para vocês aqui algo que aconteceu comigo, né? Porque agora eu me sinto à vontade. Tem pouco tempo, mas eu me sinto mais à vontade de falar. Para vocês verem o quanto o diabo, ele, gente, está ceifando vidas. O quanto o diabo, ele está tirando os jovens deste mundo aqui, tentando dizer que não tem mais jeito. Mas no sábado passado, aconteceu algo terrível comigo. Eu sou condutor do Metrô Rio. Gente, na minha última volta, quando eu estava chegando na abordagem de Carioca, um jovem de 20 anos se joga na frente do meu trem e vai a óbito. Um jovem de 20 anos, gente. Se joga na frente do trem porque ninguém apareceu ali para poder abraçar ele, porque ninguém deu uma palavra para ele, porque ele achou que a dor que ele estava sentindo iria acabar com a morte. Então ele decide tentar contra a sua própria vida. Então estou trazendo isso aqui para vocês porque talvez seja o pensamento de alguns jovens aqui. Talvez já passou pela cabeça de vocês. Vocês já passaram por este momento e falaram, cara, eu acho melhor eu, tirar minha vida. Só que nós estamos aqui, né? Haverá ministrações aqui neste lugar, dizendo para vocês que há uma luz. Dizendo para vocês que há um futuro lindo e belo para cada um de vocês. Dizendo para vocês que há uma promessa de um Jesus que veio e que disse que iria retornar para poder levar vocês para morar com ele, gente. João 14 fala que ele foi preparar lugar. Eu vou preparar lugar. Olha o cuidado de Deus. Além de morrer, além de ressuscitar ao terceiro dia, deixou o Espírito Santo para a gente não sucumbir, porque senão a gente iria sucumbir aqui na terra. Ele fala assim, gente, eu vou preparar lugar. Vocês tentam imaginar, é como se Jesus estivesse lá assim, opa, terminei de pintar esse cômodo aqui, agora eu vou lá pintar. É Jesus preparando um lugarzinho para a gente lá, e ele não quer perder nenhum dos seus. A palavra do Senhor fala que ele não vai perder nenhum dos seus, ele não quer perder. Só que hoje ele não usa, ele tem poder para fazer, ele tem, mas ele não vai usar mais de uma teofania, descer como ele fez com Abraão lá, descer ele próprio para poder falar com Abraão, não. Hoje ele usa pessoas. Hoje o Vitor orou aqui neste lugar sobre instrumentos, ele usa ferramentas, instrumentos. E essa ferramenta sou eu, essa ferramenta é você. No ambiente onde você for, você deve falar do amor de Jesus. Porque como esse jovem que eu trouxe para vocês, que eu fiquei muito mal, gente, embora eu tenha feito todo possível ali que eu poderia fazer para poder evitar aquele acidente. Mas infelizmente não teve mais uma oportunidade para aquele jovem. Naquele momento ali dentro da cabine eu falei, Senhor, traz vida, o Senhor é um Deus que traz vida, dê uma nova oportunidade dessa pessoa ouvir do seu amor, desse jovem ouvir do seu amor. Só que infelizmente, né, a vontade de Deus é soberana e aprove ele, né, tirar a vida desse jovem. Ele é o dono da vida e da morte. Mas se você está aqui é porque você tem uma nova oportunidade. Glória a Deus. A sua história não é igual à história daquele jovem que finalizou a vida dele de uma forma trágica. Você está aqui porque o Senhor está te dando uma nova oportunidade. Você está aqui porque talvez você olhe para o casamento dos seus pais e você fala, cara, não tem jeito, né? Tá ruim, cara, e tem jeito sim. Porque é você que dentro da sua casa vai fazer a diferença e vai falar do amor de Deus, vai falar do amor de Jesus, vai levar os seus pais aos pés do Senhor. E você vai declarar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então isso, gente, é viver o sobrenatural. Isso é viver o sobrenatural na presença de Deus. É você viver de uma forma, você viver de um modo onde o Senhor a todo instante, a todo momento está sendo honrado e exaltado através da sua vida. Amém? Amém. Que você possa ficar com essa palavra. Muitas mais palavras nós vamos ter, palavras
abençoadas, né, em nome de Jesus. Mas eu na hora de estudar ali, eu falei, cara, sobrenatural, buscando coisas mirabolantes, mas o Espírito Santo ministrou meu coração, né, pedindo para que eu trouxesse isso para vocês, que a maneira de nós vivermos sobrenaturalmente é no lugar onde há corrupção, você não compactuar com ela. É no lugar onde há o adultério, você agir com fidelidade para sua esposa, para o seu esposo. É no lugar onde jovens estão usando drogas, bebendo, e você fala assim, não, eu sou um bem-aventurado no Senhor, estou aqui para poder fazer a diferença. É de você realmente olhar e falar assim, ó, cara, larga isso daí. Jesus te ama. Jesus quer cuidar da tua vida. Eu estou aqui para poder te ajudar. É você se colocar neste lugar. Amém? Um lugar onde o Senhor, através da sua vida, irá salvar muitas outras vidas. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Amém? Nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.